Olá, doutores! Muito boa noite, muito bem-vindos à live de hoje. E hoje nós vamos trazer um convidado muito especial, o Dr. Eduardo Ketz, que hoje vai falar sobre a transição para o escritório digital. Dr. Eduardo Ketz, é bom a gente lembrar aqui que ele foi o precursor desse movimento. Ele é dono do escritório da advocacia 100%, o primeiro escritório da advocacia brasileiro que funciona e que funcionou 100% digital. E a gente está falando de um escritório de previdenciário que, se você observar bem, se você observar o perfil de comportamento desse escritório, alguns vão dizer e não vão acreditar não iria acreditar que isso é possível. Cada vez mais eu tenho acompanhado o movimento de outros escritórios previdenciários no sentido de vir e implantar no mínimo um modelo misto para atuar também no digital, né? E Eduardo Ketz foi quem começou esse movimento, pelo menos aqui no Brasil, que tomou essa coragem e disse não, um escritório que até então era no interior do Rio Grande do Sul e hoje está aqui, melhor, está em Santa Catarina, Florianópolis. Trabalha com uma rede, se eu não me engano, ele vai explicar um pouco melhor, mas trabalha com uma rede de mais ou menos 15 advogados, uma equipe grande, uma equipe de marketing considerável, voltada à atração de clientes, e ele vai estar aqui com a gente daqui a pouco. Deixa só eu chamar o Edu aqui para que a gente possa começar. Eu gostaria de pedir a vocês que nos enviassem perguntas, né? Podem enviar perguntas, me conta, começa falando de onde vocês estão, de onde vocês são, de onde vocês estão, porque eu acho interessante a gente se conhecer melhor, e esse tema ele suscitou o interesse de muitos advogados mesmo. Ele suscitou o interesse, muita gente inclusive me procurou no privado, me procurou lá no WhatsApp, doutora, né, Sandriel, de São Paulo. Algumas pessoas já me procuraram antes da live começar e me colocaram algumas questões, alguns desafios dessa atuação em quarentena. E é curioso, né? É curioso quando a gente, sem querer, intuitivamente, como foi o caso dele, vai no caminho que a gente já estava indicando como tendência, pelo menos Litoral Norte. São Paulo está em peso aqui, né? A gente já vinha indicando um caminho no mínimo meio misto para se trabalhar, colocando para o advogado da importância de se ter as duas frentes e, como é que se diz? Da importância, Brasília, da importância de se ter as duas frentes e agora sim, mais do que nunca, digamos assim, com o coronavírus, ele não acaba não deixando muita alternativa. Ele impôs uma condição, Goiânia, Ipatinga, muito bem. Ele impôs uma condição do tipo, ou a gente muda, né? Ou a gente, enfim, fica ali parado, sem muita opção, sem ter realmente. Tanto que quem não tinha implantado ou quem não vislumbrava, oi Edu, quem não vislumbrava atuar meio digital, agora foi pego literalmente de pernas curtas. Estava fazendo aqui uma pequena introdução para as pessoas, para mostrar que, falando, né, que você foi o precursor desse movimento do escritório digital. Conta pra gente aqui como foi essa decisão, principalmente, né? Essa transição. Considerando que algumas pessoas lhe conhecem, mas outras ainda não. Mas é um tema que, desde que eu publiquei, as pessoas não param. Foi o dia todo que eu recebi mensagem. É mesmo? Que bom, que legal.
É um prazer, primeiro, estar aqui de novo, né, Dani? Sempre que eu venho aqui, recebo muitos colegas ali conversando comigo, porque é realmente muito movimentado todos os teus canais, né? E o pessoal sabe da autoridade que tu tem e do conteúdo bom que tu sempre traz. Então, sempre é importante aqui a gente vir e compartilhar com os colegas através dos teus canais, que eu sei que são muito bem assistidos, né? Bom, Eu então, agradeço você participar, agradeço. Eu sei que vocês estão, digamos assim, estão em um movimento para ajudar advogados a também a passarem por essa transição, principalmente agora com relação ao corona. Eu, tipo assim, não é mais uma opção, né? Isso se tornou obrigatório. E se você olhar, se a gente olhar para o telejornal hoje e entender que existe uma tendência muito forte essa questão se prolongar, não ir até o 30 de abril, mas alguns estados, inclusive, já é recomendável que as pessoas fiquem mais em casa, eu diria que não é não tem mais opção, né? Você tem que ter, no mínimo, um braço digital. é verdade mesmo. E, bom, já que tu perguntou também, eu acho que é bem legal a gente começar por esse ponto. E eu quero colocar uma coisa para as pessoas que estão assistindo, quanto é importante esse momento para fazer essa transição. E a minha história, eu acho, na história do nosso escritório, da nossa equipe, fala muito sobre isso. Quando a gente foi fazer a transição do físico para o digital, porque eu digo que eu sou um imigrante digital, né? Eu vim do mundo físico, tive um escritório bem tradicional, né? Com os clientes lá que conheciam meu avô, minha avó, e que eu ia na igreja, meu dentista, o amigo do meu dentista, né? Fui em uns 10 dentistas da cidade para conseguir fazer a aposentadoria deles. Então, tudo daquela forma mais tradicional possível. Até que acabou, né? Eu acho que eu tinha visitado todas as pessoas da cidade que tinham idade para se aposentar. Tramandaí, onde eu morava no Rio Grande do Sul, uma praia muito pequena, então acabou que essa prática da quarentena já me vem de muito tempo, né? Porque uma praia de 40 mil habitantes no Rio Grande do Sul, né? Quem conhece as praias do Rio Grande do Sul são lindas, maravilhosas, né? Parece as praias do Caribe, né? Só que não. E eu gosto muito de lá, né? Tenho a família lá e tal. Mas só que no inverno é muito pouca gente, muito pouco movimentado, a renda da população em geral é baixa. Então chegou um momento que eu tive que ir para o digital, né? A dor ensinou a gemer, a realidade foi essa. Lá Tramandaí está entre as 10 comarcas maiores do estado em volume de processos. Então é advogado que não para mais, tinha mais advogado que farmácia, né? Então, Nossa. e farmácia, sim, para uma cidade com população mais idosa, é bastante grande esse negócio lá e tal. Então a gente resolveu ir para o digital, né? Teve algumas coisas que me levaram para isso. Eu sempre gostei de tecnologia, eu tive contato com o computador muito cedo e tal. E aí a gente foi atrás de como fazer isso. Encontrei um primo meu também trabalha nas Resultados Digitais, que é a empresa que ensina marketing digital desde 2013 para muita gente, e acabei sendo um dos primeiros clientes lá e acabou evoluindo, né? Só que daí essa transição, que é o que eu queria falar para vocês, ela foi muito dolorosa, né? A gente parou de atender, do nada eu coloquei assim, ó, a gente não vai mais pegar processos no balcão, né? Isso depois de um ano e meio, quase 2 anos fazendo marketing digital, construindo o nosso blog, construindo o volume de artigos na internet muito grande, já fechando bastante clientes pela internet. Eu disse, não, agora se alguém vier aqui e quiser contratar nosso escritório, a gente manda para casa, ensina como entrar no site e nos contrata por lá. E aí o pessoal, e eu fiz isso de fato, né? E algumas pessoas ficaram indignadas com nós. E aí, aos poucos, os clientes que estavam já por e-mail, Gente, quando eles estavam lá, né? pode falar, porque deu uma travada para mim, mas eu não sei se foi o meu ou se foi o seu, porque a internet esses dias anda
Caótico. Tá difícil, né? Tá congestionado, né? Tá tendo tráfego muito alto, né? Então, o que aconteceu? Nesse período de transição, de um ano e meio, quase dois, a gente sofreu uma indignação muito grande dos nossos clientes, né? Então, eles reclamavam muito. Chegou a um ponto que eu disse, não, agora o atendimento é todo digital. E é uma cidade pequena, pessoal mais idoso, aposentado, fazendo revisão de aposentadoria, não tem nada para fazer, vai lá querer tomar um cafezinho com advogados, né? E aí estava tudo trancado, tudo fechado, a gente trabalhava só internamente, e aí começou a ser tenso. Por que eu estou contando tudo isso com detalhes, assim, né? Porque eu quero mostrar para vocês que esse momento vocês não vão sofrer, né? Os colegas não vão sofrer com isso, ao contrário, vai ser admirado por estar fazendo isso, né? Vai ser um ponto positivo, todos os clientes vão aplaudir, vai ser uma coisa fácil de acontecer, né? Então, esse momento, para quem está pensando ou já teve alguma ideia de ir para o digital, é o momento ideal. Claro, todo mundo fala, a gente vai ter uma sociedade toda voltada para a internet, voltada para o digital. Eu penso que não, eu acho que a gente vai ter dois mundos, na verdade 3 mundos, né? Eu não sei para quem assistiu o filme aquele, A Rede Social, o sócio do Mark Zuckerberg fala que antigamente a gente viveu no campo, na zona rural, depois a gente vai viver na zona urbana, né, na cidade, e agora a gente vai viver no digital, na internet. A gente vai viver em 3 espaços públicos, né? E daí tem os netizens, que são os cidadãos da internet. O que a gente fala, esses futurismos aí, que já não são mais futurismos, né? Brincando, mas é que a gente também entende que a internet ela é um lugar. Eu penso que a internet é um lugar, né? Refletindo muito sobre isso, eu comecei a pensar o seguinte, que a internet é um lugar físico, não é um lugar abstrato qualquer, mas é um lugar físico que ele está presente no nosso planeta e que a gente materializa a nossa imagem, o nosso som, os nossos dados, né? E com essa materialização em fontes de energia, de informação, a gente consegue se transportar imediatamente para qualquer lugar do planeta, onde que a internet está baseada. Então, o que tem a ver esse futurismo todo que o Edu está falando? Bom, a gente consegue se transportar para onde os clientes estão, a gente consegue se transportar para onde o juiz está, né? A gente consegue se transportar para onde a nossa equipe está, sem a gente estar presencialmente junto, né? Então, sempre falo assim, a gente tem, de um lado, no escritório de advocacia, o contato com o cliente, do outro lado, o contato com o juiz, e parte contrária no processo, e dentro do escritório, a relação entre a equipe. Todas essas relações, elas podem ser feitas de forma online, Dani, na tua opinião? Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que o judiciário começou antes da advocacia. Se você parar para pensar e olhar para os processos eletrônicos, eu lembro de uma audiência que eu fui, que uma parte da família, porque assim, era audiência entre família, sentiu o drama. Uma parte da família estava em São Paulo e a gente estava no interior e que o pessoal tinha que ser ouvido. Então, vamos ouvir de lá, que já tinha questão de teleconferência, vamos fazer isso e começar a ouvir de lá. Já tenho notícias, inclusive, de audiências trabalhistas acontecendo no formato online. Então, assim, eu acho que o judiciário começou muito antes da advocacia. Eu acho até que os advogados demoraram a perceber que a tecnologia estava aí. E, de certa forma, eu até entendo, porque é uma profissão conservadora, a gente entende, e que as pessoas têm uma resistência maior de sair da zona de conforto. Verdade, com certeza. Na verdade, essa discussão, né, eu tenho falado muito para fazer essa reflexão acerca do digital, né, em relação a que é a nossa matéria-prima, a matéria-prima do advogado, né, matéria-prima do direito em si. Se a gente for pensar, por exemplo, um dentista, a matéria-prima dele não é o cliente em si, né, geralmente é ali a região bucal do cliente, enfim.
precisa que acender. Né? Isso, e para fazer o trabalho precisa dos equipamentos, que são grandes, que não consegue se transportar. Um médico, por exemplo, um cirurgião, tem que abrir a pessoa, tem que estar num lugar. A nossa matéria-prima são os problemas individuais, né, juridicamente postos das pessoas. Esses problemas, eles se resumem a informação e dados. A gente, quando faz, e é uma coisa interessante, até eu vou tratar no meu livro, que eu estou lançando em maio, Dani. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas é uma coisa interessante que na advocacia, fazendo esse estudo, eu identifiquei que a matéria-prima que a gente extrai junto e no mesmo momento que a gente faz a venda. Né? E se for ver, dentro de outra atividade econômica, isso não acontece. Né? A gente compra, as atividades econômicas compram a matéria-prima, transformam ela no processo produtivo e aí passam para um produto final que é vendido no mercado. Nós, advogados, a gente faz o mesmo serviço uma vez só. Né? A gente prospecta o cliente, na verdade, o problema do cliente, que é a nossa matéria-prima, e já tem ali a venda feita. Né? Bom, então, com todos esses elementos, é importante a gente identificar que a gente não precisa de jeito nenhum de estar na presença do cliente. Né? Mesmo nas ações de direito de família, criminais, né, a gente tem condições de atender qualquer cliente de qualquer lugar do mundo. E o nosso escritório, que veio lá de Tramandaí, desde 2015, a gente já tem clientes, eu sempre falo isso, já tem clientes em vários países, né? Pessoas simples, pessoas que são aposentados do INSS, foram morar com a família no exterior, e que entraram em contato com nós através do blog, que a gente publicou artigos sobre o problema que eles tinham e eles encontraram na internet. Então, acho que essa é um pouco da dinâmica que a gente tem que conhecer, estabelecer, e eu quero falar depois um pouquinho, te dar um espaço aí para comentar, mas falar algo mais assim, como fazer os primeiros passos para passar para esse tipo de escritório digital. Antes de você falar, vamos falar um pouco dos desafios? Claro. Que eu acho interessante, porque assim, todo modelo de negócio jurídico, ele tem os aspectos positivos, mas tem os desafios que ninguém fala, né? Que ninguém fala. Então, eu queria conversar com você. Abre o jogo pra gente. Quais são os desafios para quem se interessa em prospectar clientes, sobre prospectar e manter um atendimento digital? Porque, por exemplo, na sua área, eu tenho certeza que você passou por isso, que é aposentado, que todo mundo, nossa, um escritório de aposentadoria, um escritório de advocacia no previdenciário digital, nossa, como é que o aposentado que não tem, digamos assim, intimidade com internet, com computador, chega até eles? Como é que essas pessoas chegam? Como é que eles vão captar? Como é que eles vão atender esse cliente? Como é que eles vão dar feedback para essa... Enfim, aí tem também uma pergunta aqui da doutora Priscila, e a realização das audiências, como é que acontece? Vamos falar um pouco dos desafios, aí você coloca os primeiros passos em seguida. Com certeza. As audiências são um desafio, realmente. Há algumas dificuldades que a gente tem também com a questão da maturidade digital do público, né? Às vezes a gente trava, assim, questão de como enviar a documentação, e a gente vai aprendendo a ter soluções para cada um dos problemas, né? Então, Ainda tem outra coisa, Edu. A gestão da equipe. Vamos por partes. Ainda tem os desafios da gestão da equipe, né? Sim, verdade. Bom, então, assim, o que eu acho, assim, que é importante a gente pensar agora? Eu fiquei pensando muito sobre como dar um caminho para quem está vindo participar do evento agora aqui, como conseguir construir o seu escritório digital trancado em casa, né? Agora na quarentena, como é que a gente faz? Com todos os clientes trancados em casa, ou pelo menos a maior parte deles. E como conseguir clientes também disso, e ainda mais um desafio que eu me coloquei, como ensinar isso, fazer isso sem gastar dinheiro ainda, né? Porque primeiro tem que provar que a gente consegue fazer tudo isso, consegue conseguir cliente sem sair de casa, né? E a gente brinca, mas o Alan aqui que trabalha comigo... Peraí, vamos devagar com sem gastar dinheiro. Gasta alguma coisa, porque quando a gente fala sem gastar dinheiro, parece que a gente não investe nada. Gasta, não, com certeza. Não é uma baba, não
Concorda Não, comigo? verdade. Não, eu digo esse comecinho que eu vou falar agora, Aham. tá? Depois, claro, tem a ver também com conseguir aquele cliente mais adequado para o escritório, né? Quanto mais tu investir em marketing, mais vai ser conseguir pegar aquele cliente que tu quer. E isso, no final, né, vai te trazer um rendimento muito maior. Mas, assim, o passo a passo que eu sugiro, que eu tenho falado para meus amigos, para as pessoas que são clientes da ADV Box também, né, é o seguinte: primeira coisa, lista de clientes do escritório, bota todos os nomes dos clientes, o celular ali do lado, o WhatsApp deles e talvez, se preferir, o Messenger do Facebook. Adiciona todos os clientes no WhatsApp e no Facebook. Ah, mas eu vou perder 1 ou 2 dias fazendo isso. Vai ganhar 1 ou 2 dias fazendo isso. Não vai perder, vai ganhar. Então, o que que acontece? Depois que tu adicionar eles, tu faz uma mensagem, né, bem simples, está estabelecendo esse canal de atendimento para os seus clientes, para responder eles quando eles precisarem em relação ao processo, e que eles vão ser respondidos no máximo em 24 horas por aquele canal, e que se eles tiverem algum amigo, algum parente, algum vizinho que precise de advogado nesse momento, por algum motivo, e eles não tenham contato, pode passar o contato do nosso escritório, pode passar esse contato de WhatsApp para entrar em contato com nós, que a gente vai atender novos clientes também por esse contato. Dani, essa estratégia aí eu fiz, eu falei para várias pessoas agora, todo mundo me falou, olha, pelo menos uns 10 clientes nos primeiros 10 dias eu consegui. Então, funcionou, né? A gente consegue dar uma largada aí para não precisar gastar nesse primeiro momento, e no segundo momento a gente aconselha que vocês, né, contratem a Dani aí, né, profissionais de marketing que dominam, que são experts nessa área aí, né, de achar o cliente certo para o escritório certo. Que esse é o segredo, na verdade, né? E daí depois disso, para quem trabalha com equipe, na verdade, a gente trabalha com um sistema que ele substitui o sistema de horários, né? Seria um grupo, não, doutora, esqueça grupo. Grupo não funciona para advocacias. Grupo só funciona entre advogados. Com cliente, esqueça grupo. É no dedão individual mesmo. E nem lista de transmissão, né? Não Nem pode ser lista lista. de transmissão porque ela não avisa, né? Quando o cliente não responde. Essa primeira vez, um por um, poxa, a gente tem aqui, claro, na época a gente tinha 2.500 clientes, né? A gente lançou isso. Para quem é cliente da DevBox, o que acontece? A gente tem também um sistema lá, para quem trabalha na DevBox, com a DevBox, de envio de e-mail SMS das informações processuais, né? Na hora que manda a informação do processo se movimentando internamente, ele manda um SMS, um e-mail automaticamente para o cliente saber ter informação do processo de forma proativa. Ou seja, o cliente fica sabendo sem ter perguntado. E isso dá um efeito muito bom, né? Dá uma segurança muito boa e reduz em média 80% daquelas perguntas, doutor, como é que está meu processo? Que o cliente acha que a gente não esquece do processo dele, né? Mas na verdade a gente está sempre cuidando. Mas aí ele sabe, descobre e às vezes não precisa responder que a gente está cuidando ali, né? Então é isso aí. Essa questão básica, né, de como estabelecer esse canal com o cliente, né, que eu acho que é fundamental para a gente estruturar o escritório digital. Como a Dani falou, né, Dani, os juízes já nos despacharam do presencial, né, que a gente é meio incomodativo, vamos confessar aqui entre nós, né? A gente incomoda, é chato mesmo, pede. Então, eles já nos botaram no digital. Então, agora, o que resta a gente tratar aqui? Resta tratar da equipe de dentro do escritório. Como que a gente vai fazer a nossa cambada de advogado que está lá em casa, trancado, produzir, sem a gente estar em cima deles, perguntando se eles fizeram a tarefa, perguntando se eles cumpriram o prazo, se eles fizeram isso. E aí a gente vê que é uma oportunidade também
Dani, hoje eu engatei a marcha aqui e tô indo, Não, né? pode ir, Qualquer tá coisa tu dá maravilhoso. A um gente vai sinalzinho que eu dou uma conversando parada. aqui, tem algumas perguntas que vão surgindo, a gente vai falando. O canal para mandar mensagem, doutora, é o sistema mesmo da DVBox. O DVBox tem um sistema e que o Edu vai explicar um pouco como é que ele faz a gestão de equipe dentro do sistema, e o próprio sistema envia o SMS. Você customiza a mensagem, né, Edu? Vocês customizam a A gente mensagem. consegue um trecho da mensagem, sim. Na verdade, um Aham. trechinho dela, sim. Eles customizam um trecho da mensagem do SMS, e essa mensagem é enviada automaticamente para o cliente na medida que o processo se movimenta. Na verdade, é um processo de gestão. O DVBox é um aplicativo de gestão, né? É um software. A gente tem pensado e refletindo muito sobre o que a DVBox é, porque, na verdade, o core business dele, diferente dos outros softwares jurídicos, é gestão por tarefas, né? É a gestão das tarefas da equipe, a gestão, exatamente isso que a gente está falando aqui, que é o centro ali do home office, do teletrabalho. A gente não se preocupa, isso é uma coisa acoplada, a questão do financeiro, do administrativo do escritório, do acompanhamento dos processos, né, que a gente chama de estoque de processos. Esse estoque de processos ele está dentro da DVBox, mas a gente gerencia esse estoque através das tarefas, né? Todos os escritórios gerenciam os estoques de processos, né, com as tarefas. Então, a gente pensa que o sistema de gestão tem que ser um sistema de gestão de tarefas, né? E aí o resto tudo, todas as demais ferramentas, elas servem para isso. O que a gestão por tarefas faz? A gestão por tarefas, ela tem 4 itens principais, 4 objetivos principais. Que primeiro é eliminar o trabalho ocioso, que eu já vou explicar o que é o trabalho ocioso, né? A gente parado lá sem fazer nada, tá? Permitir a flexibilidade de horários de toda a equipe, né? Ela permite também que se registre tudo que acontece dentro do escritório, todo o sistema de comunicação, de transferência de tarefas, de controle de prazos, a gente fica tudo registrado, os feitos e os não feitos, né? Os cumpridos e os não cumpridos. E, por final, que eu acho que é sensacional que a DVBox faz, é criar uma gestão baseada em dados. É uma gestão totalmente focada em informação e que permite uma análise completa de como está dando como está dando o andamento do escritório. Bom, e daí eu vou explicar cada um desses 4 pontos, assim, para facilitar e para vocês entenderem. O trabalho ocioso, eu digo assim, que o trabalho ocioso é o cupim da produtividade. Por que é o cupim da criatividade? Porque tu olha para a equipe, tu olha para o teu escritório e em cima, assim, né, na superfície está tudo muito lindo, muito maravilhoso, só que por dentro está corroendo, está estragando, está deixando velho, está deixando ruim, tá? Então, por que ele corrói? Porque esses períodos internos de dentro da jornada de trabalho, que as pessoas são interrompidas toda hora, que elas precisam parar a outra para pedir informação sobre o processo, para ter acesso a um documento, para ter para conversar sobre o processo. Por quê? Porque a informação, geralmente, em todas as tecnologias que tem no mercado, ela não é pensada de uma forma multilateral. Né? Geralmente, quando tu insere na tecnologia uma informação, um e-mail, por exemplo, está fazendo uma comunicação bilateral entre A e B. E na DVBox, não, a gente se baseou tudo numa teoria chamada comunicação multilateral. Então, quando uma pessoa falar para outra, né, por exemplo, eu estou orientando alguém do back-office para fazer uma petição que eu vi o prazo lá. E depois que eu fiz essa orientação e deixei registrada a tarefa pendente para outra pessoa, com prazo para ela cumprir, o cliente entrou em contato com outra pessoa que faz atendimento para saber como é que estava o processo. A pessoa do atendimento entrando no histórico de tarefas e vendo aquela tarefa pendente, ela não vai precisar interromper ninguém para conseguir responder o cliente. Se ela precisar de algum documento, os documentos vão estar disponíveis ali em tempo real. É mais ou menos como funciona no processo eletrônico, né? Não tem aquelas interrupções de que o processo foi pego em carga,
como antigamente tinha, por tal pessoa, e aí a gente não tem como ver agora. Então, isso elimina, assim, ó, a gente calcula em torno de 20 a 23% do tempo ocioso, do tempo de trabalho, que não é um trabalho útil, né, que não é um trabalho que gere um resultado final para o escritório. E com 23% de cada membro da equipe, ao final da semana, o gestor tem um novo funcionário de graça no escritório. Né? Eu brinco assim, é um funcionário a mais, então a gente acaba, digamos que esteja um, sei lá, um bacharel ou alguém recém-formado que receba R$2.000 por mês, que vá trabalhar e fazer as tarefas que foram economizadas nesse tempo ocioso, né, por um software que vai se pagar R$200 por mês. Né? Então é uma coisa que vai evoluir muito. E aí, dentro dessa realidade, de todas as informações ali disponíveis para todos os membros da equipe, né, é incrível. Mesmo que quem trabalha no presencial percebe que não precisa mais do contato físico, percebe que pode ficar em casa, porque a informação flui de uma forma muito mais correta, exata e rápida e ágil, né? E isso acaba trazendo para a equipe toda uma dinâmica mais rápida, mais superior. Então, isso fica mais fácil de gerir, né? Fica melhor de você sabe de quem cobrar quando alguma coisa está faltando, quem é o responsável pela tarefa que não foi realizada. Total. Até eu vou contar uma história que aconteceu, tentar ser bem rápido, mas quando a gente teve uma época que a gente estava com muita demanda, muita ação simples, muito auxílio-doença, né? E a gente chegou a ter que colocar 2 secretárias, a gente não tinha esse sistema na DVBox de automação de atendimento do cliente por SMS e e-mail, e as pessoas ligavam muito para o escritório, e uma das secretárias atendeu o telefone, Dani, e... Não, deixa eu lembrar certinho. Ela recebeu a tarefa de avisar da perícia médica, e ela não avisou. E aí ela escondeu a tarefa, editou a tarefa e passou para outra secretária. E aí depois que o cliente, quando ligou, ela chegou para mim e falou, a outra fulana não avisou o cliente, a gente perdeu o processo, o que tu vai fazer? Elas não se davam muito bem e tal, né, e eu, nossa, e agora, né, perdi um processo, vou ver o que dava para fazer. Depois, inclusive, até impugnei, pedi, assumi a responsabilidade, o juiz remarcou a perícia, mas como o meu sócio da DVBox tem um registro de tudo, a gente foi pesquisar ali, eu desconfiei daquela situação, né, e a gente não achou a edição da tarefa, um dia depois da perícia, e aí o que eu fiz? Eu peguei, imprimi ali a prova, né, mostrei para ela e ela admitiu, né, verdade. E aí acabou que a gente quase ia punir a outra pessoa disso. O que a gente fez? A gente agora disponibilizou todas as edições, todos os registros, todas as omissões de perca de prazo, fica ali no DVBox, né? Então o gestor tem total controle disso. Dá muita segurança para todos os colaboradores, né? Imagina só, essa secretária que era totalmente cuidadosa, tomar a culpa de forma injusta, né? Isso não, com a DVBox isso não acontece. Nem se quiser excluir, ela pode, nem que se quiser excluir, ela consegue, né? Fica ali salvo. E aí, com todas essas vantagens, assim, a gente passa para uma outra parte que é mais relevante ainda, do ponto de vista de gestão, que é a questão da gestão por dados, né? A DVBox, ela vai criando uma massa de informações para o gestor e que, ao final do processo, por exemplo, ele consegue identificar quanto que ele exatamente gastou de salários em cima daquele processo. Isso eu acho que é uma das maiores vantagens da DVBox. A gente consegue ver quanto de mão de obra foi investido ali. Desde atendimento do cliente, tarefas de ligação para o cliente, audiência que foi lá, petição realizada, todas as petições, tá? Tu consegue imprimir, por exemplo, toda uma lista de tarefas que foi feita naquele processo. E aí, fazendo isso com todos os processos, tu consegue analisar várias coisas, assim. Consegue analisar o fluxo dos estoques de processos que tu gera,
né? Então, isso consegue te dar uma dimensão de previsibilidade para os próximos meses ou anos, né, do escritório. Consegue, por exemplo, calcular o valor do escritório acumulado ali em expectativa de honorários. Tu consegue ver também o tempo de média de demora de um processo, né? Consegue ver o custo de manutenção do processo, né? Esse cálculo é muito legal, tipo, tu consegue identificar e fazer uma média de quanto que custa para manter cada processo dentro do escritório, e se no final esses processos que têm o custo de pessoal e o custo de manutenção do escritório e do processo ali no final, se o que tu está cobrando de honorários realmente é adequado, entendeu? Você está levando em consideração o time shift, Edu? Como a gente trabalha com a questão de pontuação por tarefas, o time sheet ele está obsoleto, na verdade. A gente defende isso, né? Porque a pontuação por tarefas ela já expressa nos pontos a média de tempo que a pessoa leva para fazer aquela tarefa. Na verdade, os pontos eles são fixados com duas grandezas, né? Que isso aí todos os consultores da DVBox, quando tu ingressa lá e contrata a DVBox, explicam. Mas são basicamente duas grandezas, o tempo de demora e a complexidade da tarefa. E aí tu estabelece lá dentro de uma ideia de grandeza. Eu utilizo uma escala de 1 ponto a 200 pontos, né? E aí a variação dentro dessa faixa aí, e essa pontuação demonstra aí quanto que custa, na verdade, né? É bem interessante, porque, assim, quando tu paga uma gratificação, a maioria dos escritórios que começam a usar isso vê o valor disso, né? E o quanto que o escritório ganha de produtividade e oferecem uma gratificação para as pessoas trabalharem pela pontuação por tarefas. E aí o pessoal vai atrás dos pontos, vai atrás das tarefas para fazer. E aí o gestor muda a dinâmica. Em vez dele ficar atribuindo as tarefas, em vez de ficar forçando o pessoal a fazer, vira uma busca por fazer tarefas. Eu quero essa, eu quero aquela, essa que tem mais pontos é minha. Né? Geralmente a gente consegue identificar quais as que estão com a pontuação inferior ao que deveria ser, né? Porque ninguém quer fazer. Fica lá sobrando lá. Daí no mês seguinte tu dá uma levantadinha naqueles pontos e aí já vem o pessoal já e consome aquela pontuação. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá para aliar isso não só a equipe de advogados, mas também a equipe administrativa de escritório? Essa gestão por pontos? Dá, com certeza a gente colocou. A gente começou essa história fazendo por petição, né? Foi um processo de mais de 11 anos amadurecendo isso. Aí comecei a pagar um valor fixo por petição para o pessoal que trabalhava comigo. Daí eu mudei para pontos para a gente conseguir generalizar, né? E aí a gente colocou hoje o pessoal do financeiro, o pessoal do marketing que trabalha com pontos. A gente conseguiu universalizar, né, dentro da mesma escala de pontos e estabelecer o seguinte: ninguém precisa cumprir horário, né? Ninguém precisa me dizer que horas vai trabalhar. Nem o pessoal do atendimento, porque a gente consegue flexibilizar isso, porque o pessoal atende via internet, né, e pelo WhatsApp. E aí o pessoal tem que fazer 3.000 pontos no mês, né, que nos meus cálculos dá um equivalente a entre 6 horas e meia, né, 6 horas e meia por dia, né, e eu acho que é legal a gente deixar e não botar uma intensidade de trabalho de 8 horas, porque as pessoas precisam dar uma relaxada, precisam talvez ler e se aprimorar, né? E aí quem quiser trabalhar mais também, fizer mais pontos, a gente tem uma gratificação maior, assim, sabe? A gente sempre incentiva de alguma forma para o pessoal continuar produzindo mais. E eu acho que está sendo bem positivo, Dani. Para todo mundo que está usando, e já tem mais de 600 escritórios nessa metodologia. Tanto e só para terminar essa fala, que eu tive a notícia que o INSS está adotando essa teoria, né, essa nossa metodologia de pontuação por tarefas. Você acredita? Acredito. Ela é inspirada também na questão da gamificação, né? A doutora Bruna está perguntando se você tem colaboradores em todos os estados. Qual o modelo? Como é que você trabalha? É importante porque seus advogados não ficam no escritório, né? Seus advogados contratados, eles ficam em suas casas. Isso.
A gente tinha uma equipe que era junto física, a gente tinha escritório lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e aqui em Florianópolis, né? Daí eu me mudei, várias pessoas se mudaram para Floripa, a gente era amigo de lá também, se conheceu lá, e aí a gente foi para o home office aqui em Floripa. Então hoje a gente não se vê, tem gente que eu não vejo há mais de 2, 3 meses, né? Mas aí tem pessoal que entrou depois, tem gente do Rio Grande do Sul, tem uma que está pensando em entrar, que eu estou selecionando, que é de São Paulo, e acredito que a tendência, assim que a gente crescer a equipe, é ter, sim, colaboradores em vários estados, né? E é interessante isso porque tu consegue pegar um perfil mais com fit cultural, com uma ideia, com um nível de conhecimento mais adequado com o nível da tua equipe, e aí acaba sendo uma possibilidade muito maior de trabalhar, né? E também o pessoal está aqui hoje em Floripa, amanhã está no Rio Grande do Sul, já teve gente que foi viajar para a Europa e trabalhou de fora, entendeu? Realmente se torna, assim, uma forma de ter muita liberdade mesmo, né? Eu acho que a palavra é essa, é liberdade. Edu, quando perguntaram sobre as audiências e sobre o atendimento ao cliente, que são duas questões que eu acho que merecem a gente tocar no assunto. Como que isso é resolvido? Você falou do e-mail e do SMS. Existe uma outra forma como é que se diz, de atendimento ao cliente, além do e-mail e do SMS dentro da Deliverbox? Eu sei que a Marcela é campeã de vendas por e-mail, campeã de fechamento de negócio por e-mail. Tem, assim, a gente divide o atendimento em fechamento de contratos. Então a Marcela, que é sócia do escritório, ela trabalha full time em fechamento de contratos toda semana. Ela não faz mais nada além de trabalhar o fechamento, né? Porque eu acredito que a consistência, né, o volume, eu chamo de safra mensal de processos, ela tem que ser sempre estável, né, para o escritório conseguir crescer. E a Marcela faz isso muito bem. Só que além dela, a gente tem também mais a Bruna, que faz atendimento dos clientes pelo WhatsApp, e a Gabriela, que é advogada, que trabalha atendendo os clientes por e-mail e com hora marcada, né, que o pessoal marca com a Bruna. Então, quando o pessoal quer falar, quer fazer uma consulta mais aprimorada sobre o processo, a coisa fica complexa, daí a Bruna marca um horário e aí, às vezes, a gente faz uma videoconferência com o cliente ou uma chamada pelo WhatsApp para o pessoal se sentir mais... porque a gente acha que essa questão de advocacia ser bem humana e de trabalhar bem no atendimento é importante. Claro, não precisa de 3 pessoas, né, Dani? Qualquer escritório, a gente é um escritório que já tem uma certa maturidade. Hoje a gente tem cerca de 2.000 processos, né, 2.000 processos complexos, que são, talvez eu acho que um dos tipos de ação mais complexos do direito previdenciário, né, aposentadorias especiais de médico, de servidores públicos, dentistas, com vários vínculos, é bem chatinho de fazer. E eu acredito que é uma produtividade bem alta, né? O que é uma questão que a gente coloca em prova aí a produtividade no trabalho remoto, né? Então, essa questão é importante. Das audiências também, que era o outro ponto, a gente tem em 18 estados agora processos no Brasil, e a gente tem eventualmente audiências, não são tantas, mas é perícia no local de trabalho, né? E a gente faz assim, às vezes o cliente na perícia quer fazer acompanhamento de assistente técnico, às vezes o cliente quer ir, a gente orienta o cliente a ir, mas quando tem a audiência, a gente contrata um correspondente, a gente faz toda a previsão de todas as perguntas que podem ser feitas, né? E principalmente a gente percebeu que a melhor orientação para o cliente é a seguinte: fala a verdade. Né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, fala a verdade, não tem muito erro, não tem muito problema, sabe? E A ou B a gente não pode falar. Bom, mas então será que a gente deveria estar pedindo esse benefício, entrando com esse processo, né? A gente tem dificuldade, e alguns colegas, tá, mas senão, sem falar isso não tem como advogar. Eu penso o seguinte:
Eu já passei vergonha com cliente na audiência também. Eu acho que todo mundo já deve ter passado, né? Teve uma vez que eu falei para uma cliente minha assim, olha, tu não pode falar o seguinte, tu não pode falar que a terra do teu pai tinha mais de tantos hectares e não pode falar que ele tinha, eventualmente, empregados lá na safra, porque senão o juiz não vai te dar o caso. Daí o juiz perguntou, quantos hectares tinha? Ah, tinha 82 hectares. Eu, putz, né, tipo, passei essa vergonha. E aí ela falou também que ele tinha empregados. E daí a gente vai percebendo que não adianta a gente entrar com vários processos que as pessoas não têm direito, né, e ficar se estressando, se preocupando, pensando de forma mais tensa, estressante, se tu vai ganhar aquela ação. Quando tu entra realmente pedindo para as pessoas que têm direito, tu não tem esse estresse ao longo de 1 ou 2 ou 3 anos que tu vai ter, né? E isso em massa, isso em volume pode impactar não só o escritório, mas a tua qualidade de vida, né? É isso que eu tenho dito, assim. Não, e acaba que você acaba prestando um outro serviço que as pessoas não entendem, que não é o de consulta, mas o de consultoria, na medida em que você analisa a documentação e verifica se a pessoa realmente tem o direito ou não. Você acaba agregando o serviço administrativo ao seu escritório, porque o advogado fica muito bitolado na questão da consulta e não entende que ele tem outros caminhos também de fazer dinheiro, que também são relevantes. Verdade. Um amigo meu, também fera no escritório digital, que é o Rafael Beltrão, e a doutora Aparecida Ingrassi, lá de Curitiba, eles têm uma metodologia um pouco diferente da nossa. Eles na verdade, eles trabalham com fechamento de consulta, né? Então, eles fazem um esforço muito grande, um marketing muito grande, para conseguir fazer a venda da consulta, né? Então, eles falam assim, na consulta, que custa R$200, por exemplo, não sei direito qual é o valor que eles cobram, né? Mas na consulta tu vai receber A, B, C, D, o cálculo do tempo, o cálculo do valor e quais as 2 ou 3 melhores possibilidades de aposentadoria e como que você deve fazer. E quais são as provas e tem direito a mais perguntas ainda. E daí eles vendem isso, entendeu? Vendem não, fecham um contrato, né, disso. E aí depois que as pessoas recebem a entrega da consulta, como foi prometido, elas ganham confiança e aí elas acabam contratando o escritório também, né? Nem sempre, mas muitas vezes. Então, eu acho que... Não é a questão toda, é que é o seguinte, tipo assim, vou falar da pasteurização. A maioria do advogado não entende que não é a consulta. O problema não é a consulta em si. O problema é a entrega dessa consulta. Porque o cliente precisa entender qual é a entrega, senão ele desconfia da consulta e tem uma resistência muito grande de pagar. Não é a cobrança da consulta, é a entrega da consulta. E verdade, aqui a gente precisa estabelecer isso. É importante que se fale qual é a entrega, se comunique a entrega, para as pessoas entenderem o que ela está comprando com a consulta. Porque não se paga só para atender o cliente sem dar encaminhamento. Então, a gente precisa entender isso dentro do serviço jurídico. Porque tem essa, digamos assim, a ideia pré-concebida, não, tem que comprar consulta. Vamos entender como é isso acontece. Tem uma série de perguntas aqui com relação aos honorários. Você está vendo, né? Sim, como é que fica para receber o processo, se é boleto, tem uma série de questões aqui, como é que você opera, e ainda tem a questão da OAB, né? Já que você atua em diversos estados, como é que fica a situação da OAB suplementar? Então, vamos lá. Só para complementar a questão da consulta, eu acho que a gente tem que separar bem quando a consulta ela é para falar genericamente do direito, né, falar sobre a lei, sem analisar o caso. Quando tu fala genericamente do direito, não tem que cobrar, né? Eu acho que isso é um dever do advogado, né, um direito do advogado e um dever do advogado fazer a publicidade informativa, né? Agora, quando tu vai analisar o caso concreto, aí já passa a ser um trabalho mais braçal, mais específico, mais personalizado, deve ser cobrado. E coloca a entrega, mas é importante que você bote a entrega, porque você vai analisar e entrega um relatório, isso é extremamente importante. Fala qual a entrega. Quando a gente entrega, é verdade, quando a gente faz a consulta aqui no escritório,
a gente entrega o cálculo de tempo de contribuição, o cálculo de renda mensal inicial de pelo menos de duas possibilidades de aposentadoria e a explicação inteira, um parecer de 2 páginas sobre a situação da pessoa e sobre as provas que ela vai ter que tratar, né? Onde é que ela vai ter que buscar e tal. Inclusive, essa questão da prova, um pouquinho antes de entrar, que transita aí depois da consulta e da cobrança de honorários, é uma coisa que ajudou nós a performar bem na internet, assumir a questão da coleta de provas, né? As pessoas que procuram pela internet já são pessoas que não têm tempo para fazer as coisas. Então, a gente viu que a gente coletar as provas, ir atrás das provas que precisava para aposentadoria, ir nos empregadores, nos órgãos públicos que trabalhou, levantar essas provas para os clientes tinha muito valor. E a gente passou a cobrar, aí a gente cobra R$ 1.500 para ingressar para o início da ação, mediante a contratação dessa coleta de provas, entendeu? Então isso fortaleceu muito e aí isso ajuda bastante no final, porque aumentou muito a nossa procedência das ações, o nosso índice de resultados positivos. Deixar na mão do cliente é meio inseguro, né? Mas questão dos honorários, eu tenho uma notícia boa para dar aqui. Nessa experiência aí, que já se vão aí 7 anos de escritório digital, eu confesso que eu tive muito mais problemas de cobrar honorários com os clientes que eu fechava, com alguns clientes que eu fechava presencial, né, que eu conhecia pessoalmente, que eu apertava a mão. Não sei porquê, não descobri ainda a causa disso, mas o cliente que fecha com nós na internet paga certinho. Né? Quando ele não vai conseguir pagar, e a gente faz às vezes esses R$ 1.500 parcelado, ou às vezes tem uma implantação e a gente cobra antes de vir um RPV ou precatório, né? E o pessoal pede desculpa, né? Diz que vai pagar, dá a data que vai pagar, ou pede para parcelar mais vezes, mas todo mundo paga. Eu não sei se é uma impressão, assim, que tem um site, não conhecem a gente, as pessoas têm outro comportamento. E aí eu tive, acho que uma vez, um caso específico, assim, mas foi um valor bem irrisório e tinha feito bem pouca coisa, assim. Presencialmente, mesmo em outros lugares que eu fui viajar, não foi só na cidade que eu estava, foi aqui em Florianópolis também, né, foi em outros estados que eu fui, aconteceu de não receber, ter que brigar para receber. Aqui tem mais perguntas. Você vai atrás de todos os PPPs? Como é que você e as empresas fornecem? O que acontece quando as empresas não fornecem? E quem faz o levantamento desses documentos? Bruno, o que acontece? Quando a gente faz o fechamento de contratos, a Marcela faz o fechamento, a gente delimitou uma lista de documentos que precisa. Basicamente, o que o cliente tem na mão, procuração, contrato e a JG, quando for o caso, né? E os documentos básicos para entrar, comprovante de residência, identidade, carteira de trabalho. O resto é com nós. Né? Então, a gente faz uma lista de tudo que tem no CNIS, né? Pelo visto, a Bruna é do Previdenciário, por falar em PPP ali, e a gente faz toda essa lista e aí vai cumprindo. Mandei AR, mandei e-mail, guardando a R, até vir todas as provas e a gente juntar no processo, né? Estão perguntando aqui quem é que faz o levantamento quando isso acontece em outro estado. Na verdade, não teve esse problema ainda, assim, a gente recebe geralmente é Banco do Brasil ou Caixa Federal, né, e a gente consegue receber em qualquer lugar, assim, não teve esse problema. Tem algumas ações de municípios agora, que talvez sejam em bancos estaduais, mas na verdade eu não tive esse problema ainda. Não sei como é que vai ser a resposta e se isso vai ser um problema de fato, né? Acho que o pessoal perguntou ali sobre os documentos também, né? Deixa eu ver. Uhum. Quem faz o levantamento? Não, a gente tem aí o Alisson, nosso estagiário, né? E ele é bem insistente para conseguir a documentação, para ir na INSS pegar o CNIS. Ele pega as listas de tarefas, né? A gente faz tudo pela DPBox, bota lá no cliente, bota a lista de todas as tarefas, todos os documentos que ele tem que ir atrás, e o baixinho vai lá e
passa a régua e consegue levantar toda a documentação. Às vezes a gente pede ajuda para o cliente. Vou confessar que tem alguns empregadores que não gostam de entregar para o advogado, pedem para falar com o cliente, a gente pede para o cliente dar uma força, assim, e aí quando a gente tem lá 10 documentos para buscar e faltou 1 ou 2, o cliente ajuda numa boa. Existe alguma ferramenta também digital para busca do colega correspondente? Você utiliza correspondente? A gente utiliza muito correspondente, né? Acho que facilita muito a advocacia digital. Tem gente que acha que avilta os honorários. Eu acho que tem como ser correspondente e ganhar muito bem, né? Inclusive porque reduz muito o custo de atendimento, de fechamento. O advogado, quando contrata o correspondente, já sabe muito bem o que ele quer, o que ele precisa, não tem essa perda de tempo, de trabalho que não é útil, né? Que não perda de tempo, né? Mas esse tempo investido no atendimento, o advogado é mais rápido a passar a contratar. E a gente contrata, por exemplo, como eu falei para audiência, né? Quando a audiência é presencial, a gente contrata o correspondente que é mais caro. Né? Quando a audiência é complexa, a gente, vamos escolher aqui os 2, 3 mais caros, trocar uma ideia com eles, ver quem é o mais preparado, né, que conhece mais a área, e a gente faz aí o briefing com ele da audiência, passa todos os pontos da audiência antes, e ele tem funcionado muito bem, nunca nos deu problema. Né? Eu acredito que agora com a audiência digital, a tendência é diminuir mais isso, né? Ou tem alguns escritórios aí que eu já fiquei sabendo que estão contratando advogados e audiencialistas de audiência digital. Tu viu isso, né? Ô, Edu, a gente tá indo, daqui a pouco o Instagram derruba. Acho legal a gente começar a falar do livro e, enfim, né? Começar a colocar as palavras finais, porque daqui a pouco o Instagram vai acabar com a nossa farra. A gente tem ali atuação, só respondendo o colega ali, tem atuação, tem hoje 320 processos no administrativo no INSS digital, né? Inclusive, eu fui entre os 3 primeiros advogados que abriu inscrição no Paraná, no INSS digital, por conta de uma necessidade, né, que a gente tinha. E aí, a gente atua no INSS digital com bastante tranquilidade, mas também em outras áreas, né, nas prefeituras e tal. Dani, meu livro é o seguinte, meu livro ele é focado em mostrar que o direito pode funcionar que nem uma fábrica. O escritório de advocacia pode funcionar que nem uma fábrica, e ele funciona que nem uma fábrica, a gente que não percebe, na verdade. Né? A gente como prospecta matéria-prima, né? Às vezes é uma matéria-prima ruim, às vezes é uma matéria-prima boa, no sentido de ser a matéria-prima mais adequada para aquilo que o advogado sabe. Porque o problema das pessoas é o problema das pessoas. Né? E aí tem advogado que está mais preparado para um tipo de problema e outro advogado que está preparado para o outro. Não quer dizer que eu, que sei muito de previdenciário e não sei nada de direito criminal, né, vou pegar um caso de criminal que, por exemplo, posso tirar 150 mil reais e olhar para aquele caso e não perceber isso, né, porque eu não sei lidar com aquela matéria-prima. Né? Então, a gente prospecta a matéria-prima para botar no nosso processo de produção, que é o processo em si, tanto a fase administrativa, a fase de instrução e a recursal. A recursal eu mostro que é o controle de qualidade da advocacia, né? Então, tem todo o processo interno, e quando termina o trânsito julgado é o produto final. Né? Só que como toda fábrica, o produto final, ele não é o lucro em si, né? É só a mercadoria que tem que mandar para o caminhão, mandar para um mercado para ser vendido, para ser comercializado, para talvez vir um lucro. Essa é a fase de execução, a fase de que corresponde numa atividade econômica à fase de comercialização, né? Mas isso fica muito bem demonstrado dentro do livro e tira, assim, vários, dezenas, talvez centenas de insights para a gestão que eu estava escrevendo o livro e estava me surpreendendo, nossa, como eu não tinha me dado conta disso antes. E aí eu acho que eu evoluí bastante, assim, nesse período aí de 2 meses que eu foquei em escrever o livro. E acho que quem tiver acesso a isso vai realmente ser bastante impactado e vai perceber o quanto a advocacia pode ser lucrativa, é lucrativa, né? E
E pode ser muito mais se a gente perceber tudo, todos os momentos e onde influencia diretamente no nosso lucro, né? E nossos custos, nossas margens, enfim, como fazer tudo isso. O Edu, tem nome do livro 40 segundos, na verdade 36 segundos. Eu tô colocando isso porque assim, estão perguntando o nome do livro. O livro vai ser lançado ainda em maio, não é isso? Isso, exatamente. O nome do livro vai ser uma surpresa na hora do lançamento, né? Mas eu espero que vocês gostem dele. E aí é isso, né? Vai ser um livro só online por enquanto, e-book. E espero que seja bem útil para todo mundo. Gente, olha, 10 segundos. Eu quero agradecer, Edu, quero agradecer a você que tá aqui e me despedir, porque, enfim, já fomos. Tchau.